Oi, amores, tudo bem? Colocamos os peitos pra jogo porque hoje o assunto do vídeo é a mastopexia com prótese que eu fiz tem 2 meses. Eu fiquei devendo, tem um vlog aqui no canal pra quem não viu, eu deixo aqui abaixo o link pra vocês. O vlog em que eu saí da cirurgia, que eu fiz também um procedimento de lifting de terço superior, onde reduzi a testa, e também fiz a mastopexia com prótese após a amamentar por 2 anos o meu filho, que eu já tinha muitos seios, né? Eu usava aí um tamanho 46. Chegou um período que eu cheguei a usar tamanho 50 quando eu amamentei, porém com as costas menor, né? Mas o tamanho mesmo 50. E no final desse processo da amamentação, meu peito ele murchou super e perdeu gordura e ficou somente pele. Sobrou pele e aí ele caiu super, ficou bem pequeno. Vou ver se eu deixo uma imagem aqui pra vocês. Enfim, esse é o assunto do vídeo, então bora lá! Vou contar tudo pra vocês. Se você já gosta do conteúdo do canal, não esquece de deixar aquele like pra nós, momento like. E se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, que aqui rola conteúdo de todo tipo, maternidade, beleza, decoração e tudo mais. Mas vamos falar então da mastopexia com prótese. Eu deixei uma foto no Instagram, onde eu deixei livre para vocês perguntarem aí, tirarem as dúvidas de vocês em relação à mastopexia com prótese. E pós amamentar, né, também vou falar um pouquinho sobre como que é isso do pós cirúrgico, tendo um filho pequeno e tudo mais. Também quero falar um pouco e vou responder as perguntas de vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, é @KarenPortela, eu deixo aqui pra vocês. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu tô aí com 2 meses de cirurgia e eu quis esperar um período. O certo, o bom mesmo, seria esperar o período de 3 meses, porque 3 meses é quando a gente tem, assim, o resultado final. Já respondendo, acho que teve uma pergunta mais ou menos do tipo, quando a gente consegue ver o resultado final, e aí eu perguntei pra minha doutora, que ela falou que aí com 3 meses a gente já consegue ver aí o resultado final. Mas eu sinto que eu já estou praticamente no resultado final, porque eu tinha muito inchaço, principalmente aqui, ó, nessa parte aqui, nesse ossinho aqui, como se unisse os 2 seios, e ele sumiu. Aqui tá só osso mesmo, e aí eu já não sinto esse inchaço, sabe? Eu acredito que esse já é meio que o resultado final, né? Vamos ver, qualquer coisa eu atualizo vocês pro próximo mês. Mas vamos lá, respondendo as perguntas de vocês, que vocês deixaram aqui na minha última foto. Bom, me perguntaram bastante quantos ml eu coloquei. E eu queria só, assim, contar um pouquinho que quando eu decidi com a doutora entre colocar o silicone, o porquê que eu queria colocar o silicone, até tem uma pergunta sobre isso, porque dava também pra fazer só a mastopexia sem a prótese. Só que aí eu não teria esse resultado bola, sabe? Ficaria um peito mais gota, não tão alto. E eu, já que é pra passar por esse processo, eu pensei assim, já que é pra passar por esse processo, que vai ser um pós-operatório chatinho, eu quero já colocar o silicone e ficar tchan, né? Botar pra jogo mesmo. Então a gente chegou então na conclusão que seria a masto, mas com uma prótese que seria um pouco menor do que o peito, do que meu peito era antes da maternidade, sabe? Então, já respondendo aí 2 perguntas. A gente decidiu que seria entre 275 a 300, porque eu falei, né, fiquei com aquele receio de ficar com o peitinho muito pequeno, porque eu sempre tive os seios grandes. Aí eu falei, ficar com o peito pequeno, e se eu não gostar? Aí no centro cirúrgico mesmo, a doutora decidiu colocar uma prótese menor do que a gente tinha conversado. Ela colocou 265 ml em cada peito, gente. Então, foi menor, e aí eu levei um susto quando ela falou, fiquei com receio, falei, pronto, vai desinchar, vai ficar pequeno. E ela falou que a minha estrutura, ela é muito pequena, e que se fosse maior do que isso, ia ficar estranho, ia ficar um peitão muito exagerado, e não sei o quê. E acabou, gente, que realmente hoje, assim, eu percebo que foi a melhor escolha ela ter optado por uma prótese menor. Então, 265 ml me ajuda super no caimento das roupas e também mudou bastante, porque eu consigo usar peças que eu nunca imaginei que eu fosse usar, que tudo eu usava sutiã. É maravilhoso, gente. Já adiantando aí mais um pouco também, que eu acho que teve perguntas do tipo. Ó, me perguntaram sobre a cicatriz. Né, a sua cicatriz é em forma de ter invertido? Você mexeu na auréola? E você tá muito plena, beijo, beijo, Pri Farias. Então, gente, sim, a mastopexia, ela é aquela cirurgia onde retira
o bico, aí faz aquela cicatriz T, né, faz um corte em T, ou âncora, né, porque eu acho que tem mais um formato de âncora, que é embaixo da mama e daqui da auréola, né, um risco retinho. E eu tenho, sim, essa cicatriz, né, agora. E, gente, eu tinha um receio, porque a gente vê na internet, tem muita cicatrização, assim, que é mais grossa. Então, depende muito do corpo, do organismo. Eu já falei isso quando eu falei da cirurgia de testa pra vocês. Que depende muito do organismo. Mas eu nunca tive problema com cicatrização. Então, esses seios aqui, ele cicatrizou em 15 dias. Perfeito. No início, a doutora não passou nenhuma pomada e ela nem falava, assim, eu ficava perguntando, mas vai ter pomada? E aí ela não passou nenhuma pomada. E aí eu ficava curiosa e com medo de que não cicatrizasse legal. Mas cicatrizou, assim, perfeito. Foi uma linha fininha, com um risco, como se alguém tivesse riscado com uma caneta, né? Levemente avermelhada. Agora tá clareando, né? Eu acho que ainda tem um processo aí longo, se eu não me engano é 1 ano ou mais, pra cicatriz ficar praticamente da cor da sua pele, mas lógico que é perceptível, mas gente, muito suave. Então, aquele medo, aquele receio, nossa, foi tranquilo pra mim, gente. É uma cicatriz, é uma coisa tão fininha, tão delicada. Por que eu falei que esse peito? Esse seio cicatrizou em 15 dias. Esse daqui já não. Passou um mês e esse daqui tava grosso, tava estranho, eu olhava assim e achava que realmente não ia ficar bom. Que esse aqui tinha ficado tão bom, eu falei, pronto, ferrou, esse daqui não vai ficar legal e vai ficar aquele resultado que a gente acaba vendo na internet mesmo. Tem muitas fotos se você jogar no Google. E aí, aí foi aí que ela passou realmente a pomada. Eu vou colocar aqui a pomada pra vocês, eu não peguei a pomada pra mostrar. Depois pesquisando eu fui saber que ela é, assim, a top de linha, que ela é em gel. Porque ela fala que as outras pomadas só hidratam, sabe? Não regenera a pele e tal. E que essa sim dá um resultado muito bacana e que ajuda, auxilia mesmo na cicatrização. E, gente, aquele susto, assim, depois de usar por 15 dias, com mais umas 2 semanas, eu usei a pomada, foi mágica, sabe? Porque a cicatriz já ficou fininha e já chegou a ficar bem próximo dessa. Lógico que essa hoje em dia tá bem mais cicatrizada e essa daqui tá um pouquinho mais largo, mas é muito sutil mesmo, sério, real. Ó, tem uma mamãe aqui, que é a Ariane, que ela perguntou se eu acho válido fazer a cirurgia sem a prótese, né? Porque ela gostaria de fazer sem a prótese. Então, isso é muito pessoal, realmente, porque fica aquele formato mais gota, mais natural, mais baixo. Como eu falei pra vocês, né? Já que eu tava passando por aquele processo, falei, ah, não, eu já gosto, eu já sou aquela pessoa que, né, que já quer um resultado diferente, que não ligo pra isso de que, vai parecer artificial, que não sei o quê. Faz de gosto, então, se você quer passar por isso, aí você tem que colocar na balança. Eu quero um resultado natural, não tem problema de eu ficar com o peitinho mais gota, um pouquinho mais baixo. Me perguntaram se eu penso em ter mais filhos. Já é uma pergunta bem recorrente aqui no canal, mas de início eu queria ter emendado um segundo filho, até porque eu percebo que o Pedro, ele tem muita, assim, carência por criança, sabe? Mas aí, conversando com o marido, ele achou que a gente não ia dar conta, por trabalhar em casa, por não ter ninguém que ajude, que auxilie, e no momento o Pedro não tá na escolinha, só o ano que vem, então já é uma correria comum. Aí ele achou que a gente não daria conta de 2 por agora. Então a gente decidiu prorrogar aí um pouco, vamos ver, né? Porque eu também, com 32, ele falou assim, vamos prorrogar uns 5 anos. Aí já vou estar com 37, eu não sei se se eu vou conseguir engravidar ou se também não vai ser de risco, então não sei se teremos mais baby, gente. Depois da gente ter trocado essa conversa, eu decidi então, então eu vou cuidar de mim, tudo bem? Tudo é conversado aqui em casa. E aí o mozão me deu um maior incentivo, vai lá, pode ir lá se cuidar, porque agora eu acho que realmente não vai rolar. Queria saber a respeito dos dutos mamários. É verdade que corre o risco de não amamentar quando a mama é retirada? Então, eu ouvi muito isso. Aí eu conversei um pouquinho com a minha doutora e ela falou assim que isso depende muito, né, da mulher e que pode ou não acontecer, então é uma coisa que ela não me deu certeza, sabe? Eu também não posso passar essa certeza pra vocês. Mas eu tenho amigas que têm silicone, tá? Não amasto. Uma amiga minha que tem silicone e que amamentou super bem, sem dor,
amamentou sem dor. Eu amamentei com muitas dores, né? E suportei, né? Depois de um tempo você vai acostumando e a dor meio que passa. Tem até um vídeo sobre amamentação e desmame aqui, eu deixo aqui embaixo pra vocês. Mas teve uma amiga minha que tem silicone, uma outra amiga, e que não suportou amamentar porque a dor era insuportável, que ela não aguentava mesmo, e que nem saía tanto leite assim. Eu imagino que com a mastro deve também complicar um pouco, porque você retira o bico, né? Colocar o silicone não, você não retira o bico. E a mastro você retira, coloca de novo, então até o corpo, né, se acostumar novamente, né? Eu acho que talvez ter um filho assim tão recente, pós-cirurgia, talvez fosse bem complicado. Mas talvez se esperar uns anos, quem sabe. Mas é uma coisa muito, muito incerta, gente. Ó, teve gente que pediu informações sobre a escolha do médico, do hospital, dos valores, que eu falasse tudo. Eu vou falar então nesse vídeo, tá, gente? Primeiro que a profissional eu escolhi por causa da cirurgia da testa, que é uma profissional que já entende e que é bem raro de se encontrar. Tanto que foi um vídeo que deu uma repercussão danada, né? Aqui no YouTube e também lá no Instagram. Tiveram vários Instagrams de cirurgia plástica que replicaram as fotos e o vídeo. E ela também faz, ela não é só específica de cirurgia de testa. Ela também faz outros procedimentos. Percebi ela muito coerente, muito pé no chão. E sabe, a gente sente quando o profissional quer, tipo, sabe, te induzir a alguma coisa, e ela não, ela tava me colocando limites, sabe? E quando eu vi ela me colocando limites e ponderando e falando, ó, vai ser assim, tudo às claras, eu senti aquela confiança. Fora que por ser uma profissional mulher, gente, e hoje, depois de ter feito os procedimentos, eu continuo achando. Então, vai de você sentir que o profissional, sabe, também fazer aquela pesquisa que eu falei pra vocês, no vídeo também da testa, tem que fazer uma pesquisa, né? Tem o Conselho Regional de Cirurgia Plástica, onde você pode pesquisar o CRN do profissional, né? Sobre cirurgias que ele já fez, se tem algum caso, alguma reclamação. A gente pode encontrar em grupos também de cirurgia plástica, então pesquisa muito, 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 né? Antes de fazer qualquer tipo de procedimento, pesquisa muito. Eu pesquisei muito, a consulta mesmo eu fiz com outros profissionais, né? Então, ela não foi a primeira. Então é bom isso também, não vai logo no primeiro, pra você poder conhecer e sentir do profissional, e depois disso você pode aí planejar a sua cirurgia, e foi assim, tá? Que eu fiz. Quando eu fiz uma primeira cirurgia plástica 10 anos atrás, eu fui muito por preço, e hoje em dia eu fico meio assim em relação aos resultados. Em relação aos resultados, o tratamento. Eu fiz naquelas clínicas que tem vários cirurgiões, então você acaba chegando lá, eles te passam para um cirurgião, então você não vai para um específico. Você cai com um cirurgião e aí você vê se realmente quer fazer. O preço é um pouco mais acessível, mas, gente, quando envolve saúde, eu acho que a gente tem que ponderar. Também não pode ser aquele preço abusivo. E eu senti da doutora Patrícia que ela não aplica preços abusivos, mas também ela tem uma coerência maior em relação à cirurgia plástica. E aí eu me senti mais confiante com ela. Me fizeram uma pergunta aqui, se eu tenho fio dos pontos internos saindo, qual foi o maior susto também que eu tive com o silicone. Sim, tiveram uns pontos, mas os pontos não retiram, só tinha uns 2 pontinhos que ficam assim, uns fiozinhos pra fora, que é um pontinho que dá aqui no bico, que eu acho que é pra algum tipo de segurança, que foi os únicos que ela realmente arrancou. Diferente da cirurgia da testa, que eu tive que retirar os pontos e os pontos eram pretos, o daqui era um transparentezinho e que ele cai, o corpo absorve, tem os pontos internos e tem os pontos externos, que é aquele que eu cuidei com a pomadinha e tal. Eu sinto ainda a fisgada dos pontos internos, isso quer dizer que ainda está no processo de cicatrização. Então, às vezes a gente acha assim, né, que a aparência, por fora, tá tudo ok, vou fazer 1000 coisas, ou pra rave, não sei o que, mas às vezes por dentro não cicatrizou totalmente, e aí mora o perigo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pós-operatório, assim, muito cuidadoso. Já entro na questão de pessoas que me perguntaram em relação ao filho, a ter um bebê, e como que funciona o pós-operatório.
Deixei tudo na mão do marido, gente. Tudo na mão do Marcos. Foi ele que fez tudo. Até achei incrível. Até foi bom, porque antes ele ajudava um pouquinho menos, assim, sabe? E achava que não ia dar conta, que não sei o quê. E olha, deu conta do recado. E hoje em dia já coloco pra fazer um pouco mais de coisa. Até foi bom nesse sentido. Mas, gente, precisa de alguém. Não dá. Não pense que vai dar pra você cuidar, porque não dá pra você se abaixar. Você não pode pegar peso. Você dorme numa posição assim horrível, dormir no sofá, que o meu sofá é aquele que estende, né, vira cama, e não fico totalmente deitada, porque ficar totalmente deitada no reto assim não rola. Eu não sei porque é a situação, mas é um peso, um negócio, um corpo estranho, não rola. Então você tem que colocar, além de o meu sofá ser levemente inclinado, ainda eu colocava uma almofada aqui na lombar, né, pra ajudar, e uma aqui na região aqui das costas, pra poder, sabe, ajudar. E pra levantar, é uma pessoa colocando a mão atrás de você nas costas e te levantando. Você não pode fazer força, de jeito nenhum. Então, né? Ah, inclusive perguntaram, mas e fazer força pra ir no banheiro e tudo mais? Ah, isso aí, gente, já foi de boa. Até eu conversando com a minha doutora, ela chegou a passar medicamento pra... caso ficasse com o intestino preso, sabe? Aí você tomava lá um laxante, ela passou um laxante, comprei à toa. Porque como eu tenho uma alimentação bem regrada, quem me acompanha no Instagram sabe, foi tranquilo. Até eu acho que isso me ajudou no processo de recuperação, na cicatrização, isso de ter alimentação saudável e tomar bastante água. Então eu não tive constipação. A Aline Santos me perguntou qual foi o momento em que eu pensei, essa é a hora, eu vou fazer a mastopexia com prótese. Gente, eu já contei, vocês sabem que eu divido tudo aqui no canal, que não tem segredo, não tem frescura e que eu conto mesmo as realidades. Fui no evento, tô com a pulseirinha ainda. Vocês sabem que eu conto mesmo as realidades pra vocês. E eu cheguei a contar pra vocês que eu tive... não tive depressão pós-parto, assim, mas eu tive problema com a minha libido. Eu perdi total a libido, a vontade de fazer as coisinhas. Perdi, total, não tinha vontade nenhuma. Parece que eu nunca tive vontade das coisas, gente. E é incrível, eu não me reconhecia ao me olhar no espelho, porque eu engordei muito a gestação, foram 30 quilos. E eu não conseguia me reconhecer, porque eu sempre fui muito magrinha e pequena e baixinha e tal. E aí acabou que eu não me reconhecia. Pode ter, sim, gente que, nossa, não, comigo não aconteceu isso, aceitei de boa, e comigo foi tranquilo. Mas eu não me aceitava, assim. E o que mais me incomodava, assim, em relação à maternidade, à mudança no corpo pós-maternidade, foi o peito pele, assim, enquanto ele tava cheião e tal, eu nem ligava que meu rosto tava mais redondo, tava maior, assim, eu nem ligava. E o busto, assim, sabe, grande, eu amamentando, eu sentia o maior orgulho. Ah, eu tô amamentando meu filho, não sei o que, meus peitos, não sei o que lá, tá grande, mas tô amando e não sei o que. Depois que virou só a pele mesmo, só a flacidez, porque aí eu passei pelo processo de emagrecimento, e aí, consequentemente, a flacidez fica mais acentuada, né? Então, tem o fator idade, que também tem isso, né? Quando você passa dos 30, aí diminui a quantidade de colágeno. Passa dos 40, menos ainda. 50, então, você entendeu? Então, tem o fator idade, eu tenho engordado muito. E aí eu não me reconhecia, e me atrapalhava com a minha libido, com a minha sexualidade. E aí eu quis mudar, sabe? Falar, eu sempre... E também aquela vaidade também, eu sempre quis experimentar coisas que eu nunca experimentei antes, sabe? Eu não queria fazer só pra ter igual como era antes. Ó, a Tami Isabela perguntou se eu perdi a sensibilidade dos seios. Esse daqui que cicatrizou muito rápido, eu sinto ele menos, eu não sinto muito o bico. Eu passo a mão, só o dedo mesmo que sente o bico não consegue sentir o dedo, sabe? Aqui no seio inteiro, gente. Só aqui, ó, chegando um pouquinho aqui no colo, que eu sinto um pouquinho, ó, tô sentindo as minhas unhas, mas o bico, não. Agora, esse que foi mais difícil de cicatrizar, sinto a fisgada no meu peito, sinto a minha unha, ó, eu sinto, se eu passar assim, ó, sei que é estranho, mas se eu passar a unha aqui agora, eu sinto bem sensível, super sensível. Eu não sei se esses seios aqui é porque foi o que mais foi judiado, porque o Pietro amamentou mais aqui, quase nada aqui. Então, né, por ele ter sofrido um pouco mais, digamos assim, não sei se ele, por isso eu perdi a sensibilidade, por enquanto ela não voltou, porque esse aqui voltou, totalmente.
Ah, ela também perguntou se o silicone deve ser trocado após uns anos. Não, segundo a minha doutora, esse é um dos top de linha, porque tem isso também, sabe? Ela falou que o meu silicone, a minha prótese, vou deixar aqui pra vocês, ela varia de 2.000 a 3.000 reais o par. E ela também passou que próteses inferiores a esse valor, elas também são inferiores em relação à durabilidade, à vida útil, sabe? Agora essa é vitalício, assim, tipo, é pra vida toda. E ainda tem garantia de rompimento, ruptura, essas coisas, sabe? Se não tem de trocar de 10 em 10 anos, ou que as pessoas mexem caso, devido à flacidez, os seios venha cair novamente, porque isso não controla, é a sua pele, o seu organismo. E aí se caiu, às vezes você quer levantar novamente, ou pôr uma prótese maior, ou fazer novamente a cirurgia de mastopexia, levantar e tal. Então é nisso que algumas mulheres acabam por fazer a cirurgia novamente, mas que não é necessário. Me perguntaram se minha prótese foi a perfil alto ou a super alto ou abaixo. E a minha é perfil alto. Super alto é aquele que vem bem mais pra frente ainda, sabe? Vem bem mais pra frente, mais pro alto, fica com o colo, imagina, já tá bem alto de lado, ó. Ele é o perfil alto. Se fosse o super alto, eu ia ter um peito no pescoço. Ó, me perguntaram se eu não preciso mais usar o sutiã. Preciso sim, gente. Na maioria das vezes que eu apareço em foto ou nos stories sem o sutiã, é por um período curto de tempo, e isso foi depois dos 2 meses, tá? Aí eu falo pra minha médica, ó, tô extrapolando um pouquinho, vou fazer foto, vou colocar maiô, vou pegar piscina. Peguei piscina, assim, esses dias pela primeira vez, mas, tipo, foi só pra fazer uma foto, mergulhar e sair. Então eu não fico, às vezes vocês veem por foto, pelos stories, parece que eu fico por horas, mas é por um período pouco assim de tempo. Eu já não senti aquele peso, aquele incômodo, aquilo de não conseguir levantar os braços, né? Aos poucos eu fui conseguindo, sabe? Então vai no seu limite do seu corpo. Mas aí os 3 meses, né? Ó, esse sutiãzinho aqui lindo. Eu usei esse sutiãzinho aqui. Usei esse sutiãzinho bem lindo e ainda tô usando, uso pra dormir. Uso praticamente o dia todo. Digamos que o dia tem, se o dia tem 24 horas, eu uso no mínimo 20 horas. Com 1 mês, ela já me liberou para atividade física, já recebi atestado, mas tudo leve, moderado. Não faço ainda exercício de braço, só faço perna, aí eu pratico dança, que aí a dança levanta, movimenta, aí isso vai me dando um pouco mais de movimento, mas não pego peso. Vim pegar o Pedro no colo antes de ontem, pela primeira vez, então peso, nada de peso. O Carlos perguntou se, quando eu deito de bruços, se eu sinto que algo me incomoda. Eu ainda não deito de bruço, ainda não pode. Parece que às vezes levam 5 meses para isso acontecer. Você quis emagrecer antes de fazer, ou essa questão não interferiu? Eu quis, sim. Até porque foi devido ao emagrecimento que eu quis fazer a cirurgia de mastopexia, né? Que caiu ainda mais, ficou ainda mais pele. Quis emagrecer, quis emagrecer, mas tipo, não foi uma cobrança, preciso emagrecer. Não, comecei a me alimentar saudável, praticar atividade física, e isso o corpo vai respondendo, né? Conforme o meu biotipo, né? Aí vem aquela memória. Isso parece que ajuda até, porque se você tem os planos de emagrecer futuramente e colocar a prótese antes, pode ser que depois caia a sua, né, caia a mama e a prótese fica um pouco mais baixo. Então, se você tem a vontade de emagrecer, é bom fazer isso antes, para saber já o tamanho da prótese e para que ela não venha cair futuramente. Eu tive poucas estrias na gravidez que sumiram depois, sem muito tratamento, mas sumiram. E nos seios até agora nada, nenhuma estria, mas eu passo um olhinho que eu tive, gente, aqui ó. São espinhas, pequenas espinhas, bem pequenininhas, assim, que eu nunca tinha tido antes aqui nessa região. Então, eu tive essas pequenas espinhas, mas eu hidrato só aqui, tá? Na parte da cicatriz, eu só hidrato com um gelzinho mesmo, que é pra cicatrização. Ele é até meio carinho, gente, ele custa uns 100 e pouco, mas ele é maravilhoso. Ah, uma curiosidade, a minha doutora, ela não usa dreno, ela falou que isso vai muito do profissional, né, da experiência que ele tem de usar ou não usar, e que ela prefere o não uso do dreno para esse caso. Pode ser que para um outro caso, para o meu caso, na verdade. Mas também me perguntaram no outro vídeo sobre a drenagem. E a drenagem também, ela não aconselha, ela, né,
pode ser que outros médicos aconselhem, mas ela não aconselha para cirurgia de mastopexia, que envolve uma cicatriz grande, ficar aquela movimentação, ela acha que não é bacana, até pra gente ter um resultado bacana com a cicatrização. Então eu não fiz drenagem e nem usei dreno. Ó, a Jana perguntou qual sutiã que eu usava e qual tamanho eu passei a usar. Esses dias eu experimentei um sutiã pra poder ver, enfim, qual tamanho, qual numeração que eu tô usando. E eu tô usando a numeração 42. Antes do Pietro eu usava 46. Na gestação e na amamentação, nos primeiros meses eu cheguei a usar o tamanho 50, mas é aquele que era bem ajustável às costas, porque nunca batia, sabe? As costas com o busto. Bem? Minha doutora. Que legal que você vai fazer o vídeo, acho que as pacientes vão adorar. Você usou a prótese da Natrelli, que é da marca Allergan, tá? Uma das melhores do mercado. Então, gente, perguntando pra doutora sobre os valores, essa cirurgia ela varia de 13 a 18 mil reais, e aí vai depender da marca da prótese, como eu falei pra vocês, né? Mas ela gosta de trabalhar com essas. A minha foi 2 e alguma coisa. Não lembro redondo agora, mas foi 2 e alguma coisa o par. E também o hospital, que aí conversando com ela, o hospital que ficou assim num valor melhor pra mim foi o Hospital da Plástica aqui em São Paulo. E também, só que aí eu fiz as duas cirurgias, né? Eu fiz a cirurgia de lifting de terço superior e a da mastopexia juntas, então o hospital acabou cobrando um valor um pouquinho maior, mas ali em torno aí de uns 4 e pouco a 5 e pouco, tá? 5 mil reais, o valor do hospital, tá? Que da cirurgia de testa, quando eu falei o valor do hospital, eu falei o valor do hospital, mas muita gente me pergunta se é o valor total da cirurgia, e não é, né, gente? Tem anestesista, tem o cirurgião, aí tem várias coisas, e pro peito tem a prótese, tem um trabalho todo, né? Afinal tá lidando com vida, né, gente? Então pense, né? A nossa vida não vale qualquer coisa. Então um bom profissional, ele vai cobrar, né? E se você procurar direitinho, vai ter um profissional que vai cobrar o valor justo e não um valor exorbitante, exagerado, né? Perguntei também pra doutora se a cirurgia só de silicone, se ela acaba sendo mais barata do que a mastopexia. E ela falou que sim, porque leva menos tempo, menos horas no hospital, e também que o procedimento cirúrgico é um pouco mais simples para o cirurgião. Então acaba saindo um pouco, sim, mais barato do que a mastopexia, que já é um pouquinho mais complicado, requer bem mais cuidado, então tem aí diferença de valores, tá? Entre as duas cirurgias. A gente tem tantas perguntas, não vai dar pra responder todas, porque o vídeo já tá enorme, mas eu espero ter respondido a maior parte delas. Se vocês quiserem deixar mais perguntas aqui, podem deixar. Eu acho que eu volto aí pro terceiro mês com o resultado final para poder falar para vocês se teve mudança. Porque do início para cá tiveram bastante mudanças, desinchou bastante, né? Aqui era muito inchado, praticamente unido, mas isso vai de corpo, né? Tem mulheres que colocam silicone que realmente ficam mais unido aqui. O meu é separado. Tem mulheres que são mais separados ainda. Então isso vai do seu corpo, tá? Mas sobre a satisfação, eu tô muito satisfeita. Eu me olho no espelho assim, diferente, sabe? É outra coisa. Tanto da testa quanto do peito, assim, acho que me ajudou muito na minha autoestima. Não que eu fosse, eu não ia viver se eu não fizesse, tá, gente? Mas me ajudou, mas ajuda realmente na autoestima. E eu consigo usar mais em roupas. Acabei comprando as brusinhas, assim, que não precisa de usar sutiã. Tô abusando nas brusinhas, nos decotes, aquela coisa, né, gente? Já que colocou que foi um trabalhão todo e que o pós-operatório é tão puxado, bora colocar pra jogo, né, gente? A gente tem uma vida só. Enfim, mas eu tô muito feliz com os resultados, tô adorando. Eu coloquei biquíni cortininha, gente. Nunca que eu tinha usado biquíni cortininha, não segurava. Eu usava frente única, alça larga e tal. Mas é isso, gente, mexe assim com a nossa autoestima, quando a gente passa por um processo, principalmente maternidade. Eu costumo falar pro marido que eu acho que toda mulher, se quisesse, merecia ter esse cuidado, sabe? Porque é um processo muito puxado, psicologicamente é cansativo, pro corpo é cansativo. Então eu tô muito feliz e muito realizada de poder, assim, ter feito algo por mim também, sabe?
E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem comentar, perguntar mais alguma coisa, deixem aqui nos comentários, que aí eu posso fazer um outro vídeo. Se inscreve no canal, me segue no Instagram, porque lá eu divido um monte de coisa, alimentação, um pouco sobre a minha vida. Se sintam à vontade em casa, porque lá é bem assim, né? Vida real. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like pra nós. Um super beijo. Tchau. Até a próxima.